A ideia de hoje é alguns macetes, a gente vai estar falando sobre alguns atalhos, alguns truques para ajudar no dia a dia de cada um. A ideia não é transformar ninguém em técnico de informática nem nada, é só a gente mostrar alguns recursos simples que vão ajudar muito no dia a dia, alguns atalhos para economizar tempo, para facilitar algumas tarefas que a gente faz, às vezes, repetidamente e deixar o nosso trabalho mais fluido, digamos assim. Durante o curso, vocês vão ver alguns atalhos mais focado no teclado para a gente diminuir o uso, às vezes, do mouse ou de ficar trocando um para o outro. Alguns comandos úteis, navegação, explorador de arquivo, área de trabalho virtual. A gente vai ver detalhadamente. E a minha recomendação é que vocês testem. Junto comigo agora não vai ser muito possível, que só eu estou com o computador, mas no dia a dia eu vou estar disponibilizando o material do curso e o vídeo também, que está sendo gravado, inclusive, para vocês terem como conferir depois. Testem, pratiquem, não deixa de usar os atalhos, porque quanto mais a gente usar, mais eles vão realmente ser úteis para cada um. Então, minha recomendação é essa. Caso alguém tiver alguma dúvida, é só me perguntar ou levantar a mão, que for melhor. A gente vai começar com alguns bem simplesinhos. Vou destacar primeiro que a nossa teclazinha que a gente vai mais usar é a tecla do Windows. Ele tem o desenhozinho do Windows aqui. Essa teclazinha, a gente vai usar ela praticamente o curso inteiro. Ele que vai dar os nossos atalhos mais importantes. Então, quando eu falar que é a tecla Win, ou ela pode ser chamada também Win Key, é essa teclazinha do Windows. O primeiro atalho que a gente vai usar é para abrir o explorador de arquivos. Essa pastinha que vocês estão vendo aqui, a gente já coloca ela como um atalho, mas às vezes não tem, ou às vezes no computador pessoal de cada um, não sei como vocês usam. Com a tecla Windows mais a tecla da letra E, a gente consegue abrir ele automático. Ele já abre de uma vez. Você não precisa clicar em lugar nenhum. Você vai só com esse comando que já vai abrir a nossa pasta. A gente tem o Windows L que eu acho ele assim muito útil. Alguns de vocês provavelmente já devem conhecer também. Ele bloqueia o computador instantâneo. Você vai no banheiro, você vai tomar um café, precisa sair rapidinho da mesa, quer bloquear o computador, o Windows L. Bloqueou. Muito simples, só um truquezinho. O Windows D também é bem rapidinho, se você está mexendo em algum arquivo ou até no questor mesmo, no navegador, você precisa ver alguma coisa na área de trabalho, você apertar o Windows D e ele te mostra, aperta de novo, ele volta para onde você estava. Outro truquezinho mais básico, só para a gente começar falando sobre esses atalhos e vocês ficarem mais familiarizados. Um atalho de área de transferência. O Windows V. Muita gente não sabe. Esse, inclusive, eu descobri há pouco tempo. Não tem muito tempo que eu uso ele, mas tem sido extremamente útil para mim. Eu preciso, vamos supor que eu precise mandar um e-mail para alguém e eu preciso de algumas informações. Eu tenho aqui um rascunho que eu fiz desse curso em questão, e aí eu preciso dessas três informações aqui. Aí, mas aí eu vou preencher ela em campos separados, por exemplo. Ao invés de eu copiar uma, aí eu vou lá, copio, aí eu venho cá, aí eu colo, aí eu volto lá, copio de novo, aí eu colo. Eu vou fazer esse caminho todas as vezes. Eu vou copiar as informações primeiro. Eu preciso dessas três, por exemplo. Copiei a primeira,
Aí eu venho aqui, copio o segundo. Não tem problema copiar por cima. Ele não vai apagar o que você já copiou primeiro. Copia de novo. Eu venho aonde eu preciso colocar essas informações, o Windows V, ele vai abrir uma caixinha com toda a sua área de transferência. Tudo que você copiou vai estar aqui. Então, você pode copiar quantas vezes você quiser por cima, ele não vai apagar o que você copiou primeiro, e ele vai manter ali, como se fosse um histórico, igual o histórico do Google, que a gente tem em todos os sites que a gente acessa, a gente tem um histórico de tudo que a gente copia. E a gente tem o Windows Ponto também. Esse, ele abre um painel de emoji ou de... Perdão, Edson. Ou de ponto, caractere especial que você precise usar. Mandou alguma mensagem ou no e-mail, por exemplo, você precisa de usar algum emoji, e isso aconteceu uns dias atrás com a Fablinha. A gente estava precisando desses emojis e no dela não estava aparecendo para poder usar. Aí é só apertar o Windows, ponto, que ele abre também um painel de emoji. Aqui tem tudo que você quiser usar para mandar uma mensagem para alguém, às vezes travou o teclado, qualquer coisa. Tem todo tipo de caractere também, símbolo, o que precisar. Ele abre essa caixinha, igual a do Windows V, que aparece o histórico de transferência, ele abre a caixinha dos emojis e dos símbolos. Esse é bem simples, mas também é bem legal. É, a gente tem aqui um atalhozinho para captura de tela, print, que a gente usa bastante quando às vezes vai abrir, vocês vão abrir um chamado para a gente, ou até com o pessoal do suporte do Questor mesmo, precisa mandar um print, ao invés de usar a tecla que a gente tem no teclado, que já chama print, que às vezes ela não tem algumas ferramentas úteis, a gente tem esse comandozinho, que é a tecla Windows, que é aquela que eu já tinha mencionado, a tecla do Shift, ela não vai estar aparecendo aqui, mas no teclado de vocês vai dar para ver. É essa setinha para cima. É o Shift e o S. Então, Windows Shift S, ele vai abrir a captura de tela. Aí você marca onde você quiser. Se você quiser só esse pedaço que eu preciso. Se eu quiser a tela inteira, eu posso capturar a tela inteira também. E aí, pode falar. Tem que segurar a tecla Windows, segurar a tecla Shift. Ao mesmo tempo. Isso. A pessoa aperta uma de cada vez. Uma de cada vez não vai funcionar. A gente tem que usar esses atalhos juntos. Igual eu já falei dos outros, o Windows V, por exemplo, você aperta o Windows mais a letra V. Isso. Obrigada. Aí aqui você pode delimitar a área que você precisa. Ele tem a opção de você adicionar seta também. Eu quero marcar, grifar essa parte. Ou mostrar que eu quero, acho importante isso aqui, eu posso marcar também. E aí você pode preencher do jeito que você quiser. Ele já vai salvar, só você clicar em capturar aqui. E esse atalho, ele também dá uma função muito importante, que eu considero útil, que ele já vai... Ele pega o print da sua tela, a foto, e já coloca na área de transferência, que é aquela do copia e cola. Então, você pode copiar e colar essa foto. Eu dei o Ctrl V e a foto já veio para cá, por e-mail. Então, assim, você já tirou o print, usou esse atalho. A tecla Windows, mais a tecla Shift, mais a tecla S. Tirou o print, já deixou o print do jeito que você quiser. Você vai no e-mail, por exemplo, que você quer anexar, para mandar para a gente do TI, por exemplo, e clica no Ctrl+C, Ctrl+V, que ele vai colar o seu print. Ele já vai para a área de transferência. Então, esse atalho, ele te dá essa opção também. O Windows setas. A tecla Windows, mais qualquer seta. Essa teclazinha que a gente já vai usar o curso inteiro, mais a setinha para a direita ou a setinha para a esquerda, ele dá a opção de você dividir a tela no meio, ó. Eu dividi e coloquei só o que eu estou usando aqui na metade da tela. Ou eu posso colocar ela na esquerda também. Eu vou voltar para a tela normal. O Windows, a tecla Windows, e a setinha para a esquerda. Ele vai dividir a tela. A gente usa aqui no escritório dois monitores, né?
A maioria de vocês tem, acho que todo mundo aqui tem, né? 2 monitores. Então, a gente talvez não vá precisar tanto desse comandozinho, mas às vezes você precisa de 3 informações diferentes, uma no Google, uma no Questor, a outra no Arquivos ao mesmo tempo. Então, você põe uma no segundo monitor e 2, você pode dividir a tela no primeiro monitor. Aí a tecla Windows, mais a setinha para onde você quer que a tela vai. Se você quer que ela fique na direita ou na esquerda. Aí você pode dividir a tela. Aqui a gente tem um comandozinho que ele abre algumas pesquisas avançadas. Geralmente a gente usa ele no explorador de arquivos, que é esse aqui. É uma forma de você localizar documento ou PDF, XML, o que você estiver usando no momento, de uma forma mais prática. Então, ao invés de você só ir lá e ficar procurando aonde você deixou aquele XML daquela empresa, você vai em todas as pastas, vai em sei lá quantos arquivos para você achar o XML que você quer. Você pode pesquisar com um asterisco que ele já vai te direcionar para todos os XMLs. Você pode fazer a mesma coisa com o PDF. Aqui ele tem um truquezinho desse asterisco que ele vai reduzir a sua pesquisa. Você pode colocar ele tanto no início quanto no final, igual tá esse exemplo do contrato aqui, que ele localiza qualquer arquivo que tenha a palavra contrato no meio, ou no final, ou no início do arquivo. Você pode usar o asterisco no final também, ó, ponto .pdf. Ele vai encontrar todos os arquivos que terminam com PDF. Então, você vai saber que você está buscando um PDF. O XML é a mesma coisa, ele vai encontrar todos os arquivos com essa extensão XML. Esse contém aqui, se você usar ele na pesquisa, você vem na pesquisa aqui, você coloca contém João, que foi o que eu coloquei de exemplo. Ele vai buscar dentro do conteúdo. Então, vamos supor que é um contrato. Você busca contém João. É porque ele vai fazer a pesquisa de um contrato. Dentro do contrato tem o nome João. Então, você precisa de um contrato de uma empresa que o sócio é o João e o nome dele está no contrato. Você faz essa pesquisa. E ele já vai encontrar direto, pode falar, do arquivo. Ali é contém, dois pontos, espaço, ou você com espaço, não faz diferença. Não faz diferença, ele vai buscar o nome, mas pode ser sem espaço, pode ser tudo junto. Fica mais fácil. Não Tem que escrever o contém? Tem que escrever o contém. Porque ele vai buscar arquivos que têm o nome dele dentro do arquivo. não precisa de aspa, dupla, Aspa nem nada, do jeitinho que tá aqui. Você pode buscar por tamanho também, esse já é mais difícil. Dependendo se o arquivo é muito grande, você pode buscar pelo tamanho do arquivo. Tipo assim, eu só tenho esse arquivo com esse tamanho. Então você vai achar ele já direto. Você pode buscar também por data de modificação. Isso é bom até com questão de certificado. Ah, teve um certificado que a gente atualizou ontem. Então, eu busco pela data de ontem. Aí eu coloco data de modificação. Posso colocar, se for de hoje, eu posso colocar só a palavrinha hoje. Se for de ontem, eu posso colocar ontem ou eu posso colocar a data. 21/6/2026. Só voltando aqui no João. Pode falar. Isso precisa colocar acentuação ou sem acentuação ele localiza? Isso eu não consigo. Eu acho que precisa, sim, se for nome, porque aí ele vai buscar do jeitinho que tá no contrato, por exemplo. Se for uma palavra, tipo assim, alguma outra palavra, não sei. Contém contrato. Aí você coloca, ela não tem acento nem nada, ele vai buscar do jeito da palavra. Hã? Maiúsculo e minúsculo também tá. Maiúsculo e minúsculo eu acredito que não. Porque ele vai buscar a palavra. Do jeito que você colocar ali, ele vai buscar. A maiúsculo e minúsculo não faz diferença. Isso aqui ele é mais útil para a gente encontrar arquivo. A gente está perdido aqui nos milhões que a gente tem, ou às vezes alguma pasta até própria de vocês. Vocês separam por empresa, questão de nota, por exemplo, algum XML específico. Isso aqui vai diminuir muito o tempo de pesquisa de vocês para encontrar. Então é um macetezinho bem legal.
Pode fazer exemplos? Hum? Pode fazer exemplos? Exemplo? Por exemplo, Posso. falando comum, Hum. lixo, as cargas recebidas, qualquer empresa, qualquer ano, 2026. Volta 2026. Eu convertido? Por exemplo, esse número grande. Esse número grande, você não consegue digitar tudo. Então, se ele está Sim. asterisco 7536, ele acha para você o arquivo. Ele vai filtrando. Ele filtra. Que você Sim. Isso aqui você pode fazer essa pesquisa também. Eu acredito que antes de abrir, talvez, ele já te dá. Qualquer lugar que você tivesse, você está aqui lá e vai buscar todos os arquivos que tem aquele conteúdo para você. Só que aí vai demorar muito. Aqui tá mais. Foi mais. A gente deixado nas notas recebidas. Foi na Alisson, né? Isso aí. Ele já abre. Isso. Aí é isso que a gente quer. Ele diminui esse tempo de clique, entendeu? Oi? Tá dois. Na definição, então, se você colocar qualquer que é produzido. Ele só pegou o finalzinho, né? Tenta colocar o vídeo lá, aquela do João, para ver se tem. Contém Oliveira. Aí mesmo. Tava. A gente deixa no Alisson que já diminui. Bom, que a gente já vê que o passo influencia. Não, essa do contém, ele não tem o asterisco, não. Oliveira tava de maiúsculo? Ou é o acento também? Será que tem um acento? Eu fiz um teste desse com um contrato. Ele tinha pegado. Não sei. Pode ser. Boa pergunta. Eu vou voltar onde que eu fiz. Pode ser que às vezes ele tenha pegado de algum PDF ou eu acho que eu fiz no contrato mesmo. E aí eu mando para vocês em separado. Porque talvez ele tenha alguma restrição que eu não tô vendo. Mas de outra forma, vocês sabem que funciona. O asterisco, principalmente, ele vai reduzir bastante. Beleza. Aí a gente tem a nossa pesquisa avançada, a gente já falou. A gente vai para alguns comandos úteis que a gente pode executar por esse primeiro comando. A tecla Windows mais a letra R, ela abre essa caixinha aqui embaixo. E nela você pode executar qualquer aplicativo que no seu computador, alguma coisa. Eu peguei aqui os mais úteis que eu pensei que talvez vocês poderiam chegar a usar mais aqui no escritório. E aí você digita o comecinho do aplicativo, por exemplo, e ele vai abrir. Tá vendo? Abriu a calculadora. Qualquer um desses aqui que você colocar nessa caixinha, ele vai abrir para você. É o bloco de notas, é, o PSR, esse aplicativo aqui, ele vai ter no computador de vocês, e se você usar esse comandozinho, ele vai abrir, ele é muito legal. Ele gera um tutorial PSR, né? A partir do que você fizer. Vamos supor, tem alguma orientação que vocês queiram dar a algum cliente, e aí você precisa mandar print por print para ele seguir. Ah, você tem que clicar aqui, depois você clica aqui, e assim vai. Eu já fiz isso com alguns usando o Questão Zen, que tem para eles acessarem as notas da empresa, esse tipo de coisa. Eu já usei esse mesmo esquema de tirar um print, aí eu circulava onde ele tinha que clicar, e aí eu explicava, e eu tirava outro print, porque eu não sabia desse comando ainda. Eu clico para gravar, ele vai pegar onde eu cliquei, tá vendo que apareceu uma bolinha? E aí vai gerar um tutorial em cima disso.
Ó, vou ficando, parar e revisar. Ele gera um tutorial para mim, ó. Um print onde eu cliquei, e aí ele vai dar uma descrição. E aí isso aqui facilita muito sobre para orientar algum cliente. Esse é um que eu não sabia e facilitou muito minha vida bem recentemente. E aí a gente pode, eu vou salvar, abrir esse aplicativo por esse comandozinho. Ao invés da gente vir aqui pesquisar e ficar procurando o aplicativo no computador, a gente aperta o Windows, a tecla Windows mais R, juntos, e digita PSE. E ele vai abrir esse aplicativo que gera o tutorial. Se a gente clicar só no ponto, ele vai abrir a pasta de arquivo pessoal, que é a pasta que a gente tem no explorador de arquivos, por exemplo. Ó, eu tenho uma pasta com meu nome, ele já vai abrir tudo que eu tenho nessa pasta. Tá vendo? Meu nomezinho. Ele já me dá esse atalho. Ele abre o Google também. Ele abre a página de downloads. Isso aqui é muito útil para computador até pessoal, eu diria, porque se tiver algum download que vocês não fizeram, às vezes a gente cai em algumas propagandas, algumas coisas assim, e aí, tem algum download que eu fiz aqui que não foi eu que fiz, algum vírus, alguma coisa. Aí ele abre a página de downloads. É, esse APIs também é mais útil em computador pessoal, porque ele também olha programas e recursos. Além dos downloads que foram feitos, a gente consegue ver todos os programas que estão rodando no computador e ver se tem algum estranho, se tem alguma coisa que vocês não reconhecem, que não faz parte do computador de vocês. Dá para ver aqui, ó. Aqui você vai ter todos os programas, ó, o Dump, que a gente usa bastante, o de PDF. Aí, se tiver algum aqui que vocês não reconhecem no computador de vocês, dá para excluir. Aí a gente tem esse atalhozinho. Esse comandozinho também, pelo Windows R, ele força o Windows a consultar de novo o endereço dos sites. Ele vai dar. Quando às vezes ele dá uma travada ou alguma coisa assim, ele vai forçar o computador a reconhecer de novo os endereços que vocês usam geralmente, às vezes o Questor Zen, por exemplo, ou entrou no intranet, ele vai forçar o computador a reconhecer de novo esses endereços, consultar eles e não vai travar mais. No Windows R, os mais importantes foram esses que eu peguei, mas ele abre diversas coisas, diversos aplicativos, todos os aplicativos que vocês têm no computador de vocês, dá para abrir por essa caixinha, apertando o Windows R, é só digitar e ele vai abrir para você. Basicamente, a função dele é essa. Eu vou abrir sem querer. A gente tem também, nesse slide, alguns macetes que eu acho que, assim, são mais hacker, digamos assim, porque eles parecem bobos, mas são extremamente úteis e eu acho que salva a vida da gente em alguns momentos. O Windows, a tecla Windows, mais a letrinha H, ele ativa a digitação por voz, ele abre uma caixinha que eu posso digitar não, eu posso falar, e ele vai digitando para mim. Isso aqui funciona melhor com microfone, com computador com microfone, e ou computador com microfone externo, por exemplo, esse que eu estou usando aqui para fazer a chamada, para pegar melhor na minha voz. Ele funciona nesse comandozinho, ou se o meu notebook em si já tem um microfone. Então, tem essa limitação, mas é muito útil também. O Windows Shift Ctrl B, ele reinicia o driver do vídeo sem reiniciar o computador. É muito útil quando a tela congela. Não sei se algum de vocês já sabia desse comandozinho. Ou quando a resolução da tela tá ruim.
tá, tipo assim, tá embaçado, ele vai reiniciar o vídeo do computador. Esse é muito útil também. A gente tem o Windows Shift T, ele extrai texto de PDF, de print, de imagem. Vamos supor, vou tirar um print dessa tela que a gente está usando agora. Vou capturar. Vou colar ela aqui no e-mail mesmo. Não tem problema. A gente usa o Windows Shift T. Ele vai abrir essa caixinha. Eu marco onde eu quero que ele extraia o texto. Ele vai fazer a extração desse texto e eu posso copiar. E aí depois eu posso colar onde eu quiser colar o texto que eu acabei de copiar. Isso é muito bom para... Olha lá, ele copiou e já colei na minha área de transferência. Isso é muito bom para quando tem algum PDF que vocês precisam de algum dado ou algum CNPJ, alguma coisa assim, e o PDF está travado, ou alguma imagem mesmo, print de alguma coisa que eu uso muito quando a gente tem que emitir certificado, que tem, o pessoal às vezes manda foto da senha para a gente emitir. E aí, para você não digitar letra por letra olhando a foto, você só extrai o texto da foto que eles mandaram. Eu acho esse muito bom também. Ctrl Shift V, a gente cola o texto sem formatação. Esse aqui, ele é excelente para quando tá com algum texto com a formatação diferente. Por exemplo, esse aqui tá com a letra diferente. Aí eu copio ele, aí eu vou usar esse comandozinho, Ctrl Shift V, e aí ele vai colar. Colou errado, mas tudo bem. Sem a formatação, ó, tá vendo que a letra tá normal? Essa é a função dele, para você não copiar com a fonte que já estava usando. A gente tem alguns atalhos no explorador de arquivos também. O Alt D, ele seleciona essa barra de endereço, só que no explorador de arquivos a teclinha é o Alt, mas o D, ele vai direto para essa barra de endereço. Alt P, ele abre o painel de visualização sem ter que abrir o arquivo. Esse daqui eu vou ter que mostrar que ele é muito bom. A gente tá... Vou usar o meu documento mesmo. Cliquei nele aqui, eu uso o Alt P, ele abre o painel de visualização. Eu não precisei abrir o arquivo para ver o que tem dentro, tá vendo? Muito útil também. A gente tem Ctrl Tab, que ele alterna entre as abas do explorador. Se tiver mais uma aba aqui, Ctrl Tab, ele vai de uma para outra, tá vendo? Shift Tab, volta, control, Isso. volta, volta, Ele vai e volta. Isso aqui é muito para reduzir o uso do mouse, por exemplo. Eu já estou digitando aqui. Aí para eu ir lá e pegar o mouse. Coisa de alguns segundos. Por exemplo, você está dentro do texto. Tem várias telas do texto abertas. Sim, Então você consegue navegar pelas telas e pelo mouse. exatamente. Então, tá, ele vai e volta. Ele já te adianta, né? Para mim, adianta. Para mim adianta bastante também. Agora nós vamos ter que fazer, agora nós vamos ter que aprender. Vai ter que largar esse mouse, gente. Eu falo com ele assim, ó, lá, esquece o mouse. Tem tudo aqui no teclado, entendeu? Não Esquece precisa. o mouse. As duas mãos só. O F11, ele alterna para tela cheia. Ele vai deixar a tela cheia. F11 de novo, ele sai. Esse é bem simples, mas também é bem legal. F2, ele renomeia arquivo. Você precisa renomear esse arquivo, você clica no F2. E você pode renomear do jeito que você quiser. Esse daqui, eu vou falar rapidinho, que o nosso tempo está acabando. Mas essa dica aqui, ela é muito legal, porque são áreas de trabalho virtual. A gente tem a área de trabalho, que todo mundo sabe o que é a área de trabalho. E aí a gente usa ela no nosso dia a dia, mas tem como a gente ter mais de uma área de trabalho no mesmo computador. Eu não preciso ter dois notebooks para ter duas áreas de trabalho. A gente pode criar uma nova área de trabalho.
o Windows Shift D, ó, o Windows Ctrl D, perdão, ele cria essa nova área de trabalho. Eu tenho algumas criadas já para mostrar para vocês de exemplo. E aí eu vou abrir o Windows Tab. E aí o que eu tenho? Essa área de trabalho, que é a que eu estou usando para mostrar a vocês. Eu tenho todo o conteúdo aqui do curso já aberto. Então, nessa área de trabalho, eu não vou ter nada que vai me distrair do curso. Eu vou ter tudo que eu preciso para mostrar para vocês os comandos e nada além disso. Não tem sistema de chamado, por exemplo, não vou ver se alguém abriu algum chamado, nem nada, mas tá só o conteúdo do curso. Nessa segunda área de trabalho, eu tenho já o sistema de chamado, que vocês acionam a gente. Eu tenho o nosso painel de inovações. Aqui eu deixei mais separado para quando eu for mexer com alguns projetos de inovação que eu tenho. Aí eu já tenho o Google Keep aqui nessa área de trabalho também, que já me orienta de quais projetos que eu já fiz, quais que eu ainda tenho que fazer. O nosso mapa de atribuição, o que que cada um, a função de cada um lá no TI. E aí essa área de trabalho me deixa focada só nisso. Não vai aparecer nada além disso para mim. Nessa terceira área de trabalho, eu já abri aqui o gestor perfil. Tenho algumas XMLs abertas, era para estar aberta aqui na minha pasta, e tenho o questor Zen. Então, eu vou mexer mais só com o questor nessa área de trabalho. Então, não vai ter nada que vai me distrair disso. Vocês podem dividir, criar quantas áreas de trabalho vocês quiserem. Aqui dá para criar mais uma. E navegar por elas, porque eu acho isso mais questão de foco mesmo. Ele não vai te interromper de outras coisas, ele vai te deixar focado no que você tem que fazer em cada área de trabalho, igual eu falei. Ah, agora eu preciso voltar para a área do curso, então eu venho para a primeira. Mas depois eu vou voltar para os projetos de inovação. Então eu já venho para a área de trabalho 2. E aí o Windows Tab me deixa ver todas essas áreas de trabalho. O tab, gente, eu acho que eu tô falando, não sei se dá pra ver. É essa teclinha daqui, ó. É o. A gente vai clicar no Windows mais o tab juntos. Ele vai me mostrar todas as áreas de trabalho que eu tenho. O Windows Ctrl Set ele altera entre uma e outra, não vai precisar usar o mouse. O Windows Ctrl e F4 ele fecha uma área de trabalho que eu esteja no momento, por exemplo. Eu tô na área de trabalho 3, eu não preciso usar ela mais. O Windows Shift F4 ou Ctrl F4, eu fechei. Agora eu tô na área de trabalho 2. Tá vendo? Diminuiu uma, ele fecha a área de trabalho. Temos alguns macetes de navegação. Se eu tiver alguma área de trabalho virtual, tiver com algum arquivo, tipo Word ou Excel aberto, quando eu fechar a apresentação lá, Não, ela vai fechar. Por isso é bem tomar um cuidado com isso. Ela vai fechar. É bom que você tenha tudo salvo já. Mas assim, como é no mesmo computador, ele vai só fechar a área de trabalho. Se você abrir o que você estava usando na primeira área de trabalho, por exemplo, as informações vão estar ali. eu recupero. Ele recupera o arquivo. Ele não vai perguntar se quer salvar. Não. Não pergunta. Normalmente pergunta, né? Quer salvar? Mas isso é porque ele serve só para dividir o que você está fazendo. Mas não sai do mesmo computador. Então ele vai, você está mexendo em algum arquivo, ele vai automaticamente salvar tudo antes de fechar, porque você está no mesmo computador. Você só está em áreas diferentes. Então ele não vai perguntar para salvar, você dá uma conferida antes de fechar, fechou, beleza. Mas se você quiser abrir esse mesmo arquivo na primeira área de trabalho, ele vai estar lá. Entendeu? Não vai, acho que isso não vai gerar nenhum problema, porque é o mesmo ambiente, entendeu? A gente tem alguns macetes de navegação, que é a navegação web, essa que a gente está usando o Google. O Ctrl J, ele abre o histórico de downloads, vai ter tudo que você baixou dentro do Google. Importante eu falar Google, porque às vezes a gente fala navegação web, não sei se todo mundo pega. Navegadores. Navegador.
A gente tem todos os downloads que foram feitos. O F11 faz a mesma função do outro, ele vai pôr em tela cheia. O Ctrl T, ele cria uma nova aba, ele abre uma nova aba. Ele Ctrl 0, ele redefine o zoom da página. Às vezes você aumentou o zoom aqui sem querer para 150, por exemplo. O Ctrl 0 e o GPT errado. Ele vai redefinir, voltou ao normal. Ele vai redefinir o zoom da página. E esse aqui é o último que a gente vai falar. Vou falar bem rapidinho, porque eu acho que eu já esgotei mesmo o tempo. Ctrl Shift T. Esse é extremamente importante. Ele reabre a última aba fechada do navegador. Eu estava ajudando o Gabriel a abrir um chamado esses dias para trás. Sem querer, a gente fechou uma aba. E aí, ao invés de você ter que abrir de novo, e aí você não tem mais do que você estava fazendo dentro daquela guia, você aperta o Ctrl Shift T e ele reabre do jeitinho que estava. É como se você não tivesse fechado. Então, você fechou uma guia sem querer. Ó, eu estou no histórico de downloads, eu fechei ela sem querer. Aí, Ctrl Shift T, eu abro o download de novo. E só funciona com a última que você abriu. Mas você pode fechar ela e reabrir quantas vezes você quiser. Que ele vai voltar, tá vendo? E do jeitinho que eu parei, ele volta. Alt D ou Ctrl L, ele seleciona a barra de endereço, que é essa barra de cima aqui. Ctrl Tab, ele avança entre as guias. Ó, apertei o Windows. Ó, ele avança entre as guias que a gente tá. Ctrl F, ele abre uma busca dentro da janela que a gente tá. Esse daqui eu uso bastante quando eu tô no Word, por exemplo. Ah, aqui ele não vai deixar eu criar, não tô editando. Mas aí, ele abre essa caixinha de pesquisa. Aí eu posso pesquisar o que eu quiser aqui. Vamos supor, prestador. Ah lá, ele já vai me selecionar a palavra que eu estou procurando. É uma caixinha de pesquisa para você pesquisar o que você precisa dentro daquela aba, guia que você esteja usando. Ctrl Shift N cria uma aba anônima. Ctrl Shift N, criei uma guia anônima. Isso é bom para forçar quando o site não está abrindo ou deu algum erro, a gente força pela guia anônima. E aí é só abrir esse comandozinho.